Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo a professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do segundo ano. Vamos lá! Nossa aula hoje é a aula 13 e ela tem como conteúdo, certo? Medida de capacidade. Vocês já ouviram falar? Já estudaram aí na sala de vocês? Não? Ah, mas calma, que quem não lembra ou que não estudou vai lembrar, vai aprender um pouquinho mais agora, tá? Então, antes disso, corre aí na casa de vocês e pega o caderno, um lápis e uma borracha para que vocês anotem cada coisa que a gente for resolvendo aqui. Cada questão que a gente for resolvendo, vocês colocando no caderno, cada nome que aparecer que vocês não conheçam, anotem, pesquisem, perguntem à professora na escola para que tire todas as dúvidas que vocês estiverem, tá? Então, vai ter questões de 1 a 5, então vocês vão colocar o número 1 para a primeira questão, por exemplo, e a letrinha que sair aqui corretamente. Por exemplo, letrinha B. Então, número 1, letrinha B. Segunda questão, como é que eu represento, professora, no caderno? Coloco o número 2 e a letrinha que for respondida corretamente. Por exemplo, letrinha D. Então, número 2, letrinha D. E assim a gente faz com as demais questões. Combinado? Perfeito. Então, vamos lá. Medida de capacidade. O litro, que é representado pela letra L, certo? É a unidade universal das medidas de capacidade. Então, 1 L, que é igual a 1 litro, tá? Ele é representado em ml, 1000. Olha só, 1000 ml. Então, 1 litro é igual a 1000 ml, certo? Então, para medir água, suco, o leite, o óleo, dentre outros líquidos, tá? A gente utiliza o litro, essa medida aí universal. E a metade de 1 litro, ou seja, o meio ali, ó, a metade de 1 litro, representa o quê? Quanto equivale? 500 ml. Se 1 litro é 1000, metade ali é 500 ml. Então, 1 litro, ele possui ali, ó, 2 meio litros. 500 ml mais 500 ml é igual a 1000 ml, tá? Só para que vocês acompanhem aqui o raciocínio. E um exemplo que eu trago para vocês de como seria isso que eu falei na prática. Olha só, temos ali 2 caixinhas de 500 ml de suco. Se eu pegar essas 2 caixinhas de ml, ali ó, de 500 ml cada uma, vai resultar em 1000 ml, ou seja, vai resultar em 1 litro. Então, 2 meios litros ali vai compor 1 litro, certo? Seria isso na prática. Então, a medida de capacidade ainda, a gente pode, certo, vai surgir aí no nosso dia a dia, em algumas situações. Então, a gente sabe que em algumas situações é necessário que as medidas de capacidade elas surjam, sejam maiores que o litro ou menores que o litro. Em que momentos ela aparece, por exemplo, no nosso cotidiano, menor que 1 litro? Ali, olha só, em caixinhas de suco, por exemplo, de 500 ml, é menor que 1 litro. Se a mamãe compra aquele refrigerante Juninho, por exemplo, que tem de 250, de 150, 200 ml, é menor que 1 litro, tá? Então, nessas situações, a gente está usando ali a medida de capacidade menor que 1 litro. E quando a gente utiliza maior que 1 litro, muito mais que 1 litro, por exemplo, a nossa caixa d'água, lá em cima da nossa casa ou no chão, certo? Ou o poço, ali ele vai possuir a medida de capacidade muito maior que 1 litro. E olha só que no nosso cotidiano existe todas essas situações. Então, vamos pensar um pouquinho. Qual dos grupos de laranja que está aparecendo aí na telinha para vocês devem ser utilizadas para completar o recipiente de suco, tá? Olha só o recipiente aí. É um recipiente grande ou pequeno? Grande. Será que se eu utilizar a primeira opção ali de 2 laranjas, eu vou conseguir encher esse recipiente? Não, né? É pouquinho demais. Se eu pegar esse do meio aí, essa quantidade de laranjas, será que se eu fizer o suco delas, vai caber dentro desse recipiente?
E aí, o que vocês sabem? Vamos para a terceira, então. E a terceira, essas 4 laranjas aí, será que se eu fizer o suco dela, vai conseguir encher esse recipiente? Não, né? Vai ficar um pouquinho ainda ali faltando. Então, se a gente for pensar aí qual seria uma dessas 3 aí opções, esses grupos de laranja, o único aí que ia preencher esse recipiente seria, olha só, essa quantidade de laranjas, esse grupo aí do meio. Quem respondeu isso? Perfeito, parabéns, vocês conseguiram aí estar associando, certo? Qual seria. Então, além disso, a medida de capacidade, a gente tem que pensar que existem 2 aí, que são as unidades convencionais e as unidades não convencionais. As convencionais são aquelas utilizadas que têm as medidas precisas, que não vai mudar de um para outro, certo? De um lugar para outro. Então, as medidas precisas. Temos a jarra medidora, temos o copo medidor e, além disso, temos as unidades não convencionais, que vão mudar, que vai existir diferentes tamanhos e medidas diferenciadas. Tipo a xícara. A gente tem xícara bem pequenininha que coloca aquele café, temos um xicrão maior de 500 ml ou de 300 ml, então isso vai variar e isso poderia comprometer a medida de capacidade se a gente precisasse ter com precisão uma determinada medida. As garrafas, a gente sabe que tem tamanhos diferenciados, os copos, então por isso são chamadas unidades não convencionais. Só para que vocês saibam aí que existe isso no nosso dia a dia. Então, a medida de capacidade, como a gente disse, universal, temos o litro, representado pela letra L, e temos o mililitro, representado por ml, tá? Por essa simbologia. E agora, depois que a gente aprendeu aqui um pouquinho mais, que a gente viu que existe no nosso cotidiano, vamos responder as questões. Coloca aí número 1 no caderno de vocês. E vamos lá, ó. Observe os produtos a seguir. A gente tem o queijo, a gente tem o leite, temos o pão e temos um copo de suco aí. Olha só aí os produtos que estão aparecendo na telinha para vocês. A pergunta é a seguinte: qual destes produtos podemos comprar através da medida de capacidade litro? É a letra A, queijo e leite. É a letra B, leite e pão. É a letra C, pão e suco, ou é a letra D, leite e suco? A gente quer apenas medida de capacidade de litro. Qual desses produtos aí a gente compra através do litro? E aí, o que a gente faria? A gente iria fazer passo a passo. O queijo, a gente compra pelo litro? Não, a gente compra pela massa. É o peso ali, ó, se é grama, se é quilo, tá? O leite, a gente compra por litro. Então, esse aí a gente pode circular. O pão, a gente compra também pelo litro? Não, é a massa, a gente vai pesar, que é um pão de 30 gramas, de 400 gramas, de 1 quilo, e aí, certo? Por diante. Então, esse a gente não vai comprar por litro. E o suco? Sim, a gente compra pelo litro. Então, as 2 opções aí que está aparecendo na telinha e que representa a medida de capacidade, o litro é a letrinha D, leite e suco. Então, coloca aí, número 1, letrinha D com a letrinha correta. Conseguiram acompanhar? Perfeito! Vamos para a segunda questão. Qual dos recipientes abaixo cabe a menor, tá? Olha só, menor quantidade de líquidos. É a latinha, é a jarra de suco, é a xícara ou é o copo? Se eu fosse ali fazer uma associação, se eu fosse jogar ali por alto, qual seria? Letra A, lata. Letra B, jarra de suco. Letra C, xícara ou letra D, copo? Qual seria? Então, vamos lá por etapas. Então, vamos colocando ali, ó. A latinha, quantos ml ela tem? 320 ml. Então, a gente já descobriu a primeira. A segunda, que é a jarra de suco, comporta ali, ó, 1 litro. A xícara comporta, ó, 200 ml. E o copo, 250 ml. Agora que a gente já tem ali a medida de capacidade ali, já exposta, qual é, certo, que cabe menor? Agora, com essas informações, a gente já consegue fazer a identificação, que é a letrinha, olha só, letrinha C, é a xícara com 200
ml. Coloca no caderno aí, número 2, letrinha C, como a letrinha correta. Próxima questão, ó, terceira questão. Vovó foi ao supermercado fazer compras, tá? E ao chegar na casa, a vovó, ela abriu a sacola dela de feira e tinha os seguintes alimentos. Vejam só na telinha, ó. A vovó comprou cenoura, que é saudável, comprou o pão, comprou o suco, comprou água, ela comprou azeite e comprou queijo. Esses foram os produtos comprados ali pela vovó. E a pergunta é a seguinte, ó. Quais destes alimentos são comprados em mililitros? A unidade menor que o litro, tá? Mililitros. Letra A, cenoura, pão e suco. Letra B, suco, água e azeite. Letra C, pão, queijo e azeite. Ou letra D, água, pão e queijo. Qual opção aí vai representar, certo, os alimentos que são comprados em mililitros? Então vamos com calma. Vamos ali pensando bem direitinho, relembrando o que a gente já estudou para que a gente não se perca, tá? Então, mililitros, então é aquela medida de capacidade menor que o litro. A cenoura, a gente compra ela pelo quilo, então a gente já descarta essa opção. O pão, também pelo quilo, a gente já descarta. E esse copão aí de suco, a gente compra por ml, por litro, então essa opção é verdadeira, por isso que eu circulei aí para vocês. A água, também pela medida de capacidade, aí pode comprar em ml, em litro, também circulado. O próximo, olha só, o azeite também, quando a gente vê lá ml, 1000 ml, tá? Então, sim, o azeite também, por isso foi circulado. E o queijo? Não, o queijo é comprado no quilo, então a gente não pode estar envolvendo. Qual é a letrinha que vai representar esses 3 alimentos aí, representando o mililitro? É o suco, a água e o azeite. E qual é a letrinha correta? Letrinha B. Coloca no caderno. Número 3, letrinha B, como a letrinha correta. Estão conseguindo acompanhar? Perfeito! Quarta questão. Observe a quantidade de laranjas abaixo e estime. É a gente aí chutar, ver, associar, dizer qual você acha que é, tá? Se fizermos suco com essas laranjas, qual dos respectivos recipientes poderíamos utilizar para encher sem haver qualquer tipo de desperdício ou sobra, tá? Então, letra A, certo? É um copo desse pequenininho, um copo americano, um copo comum. É a letra B, certo? Uma jarrinha medidora que vai até 1 litro. Letrinha C, que é um balde que vai ali, olha só, 4 litros. Ou é ali um galão de água que vai 20 litros. Quais desses recipientes aí, se eu for estimar, tá? Vai caber, certo? Essa quantidade de laranjas que está aparecendo na telinha para vocês, se eu for fazer o suco, vai caber em quais dessas aí, tá? Que vai estar ali sem sobrar qualquer tipo de suco. Qual a opção? Perfeito! Quem disse letrinha C, ali, ó, estimando no baldinho de 4 litros, disse corretamente. Muito bem. Se eu fosse botar no copo, iria faltar lugar para colocar o restante do suco, tá? Se fosse na jarrinha também ia sobrar. E se fosse lá no galão, ia faltar muito suco para eu completar esse galão, tá? Então, letrinha C é a letrinha correta. Coloca aí no caderno. Número 4, letrinha C. Quinta questão e última. Quantos recipientes de 500 ml, mililitro, tá? Podem encher um recipiente de 1 litro de suco? Letra A, 2 recipientes. Letra B, 3 recipientes. Letra C, 4 recipientes. Ou letra D, 5 recipientes. Então, observe a imagem que está aparecendo na telinha para vocês. Então, temos aí uma jarra com suco de 1 litro, ou seja, 1000 ml. E ao lado a gente tem aí um recipiente de 500 ml. Então, quantos recipientes desse de 500 ml está aparecendo aí? Eu posso utilizar para completar
1 litro. Quantos? Quantos desses copinhos? Então, a gente vai aí estimando, a gente vai fazendo o cálculo até a gente conseguir acertar, certo? Então, se um é 500 ml, mais o outro recipiente de 500 ml vai ser igual a quanto? Olha só, vai ser igual, olha só, a 1000 ml ou igual a 1 litro. Então, só vai precisar, ó, de 2 recipientes de 500 ml. E qual é a letrinha que contém essa resposta? Letrinha A. Então, coloca aí número 5, letrinha A, como a letrinha correta. E a gente chegou ao momento final, o momento da nossa folhinha de gabarito, que contém a numeração de 1 a 5, que é o número de questões que a gente acabou de resolver, e as letrinhas de A a D, que são as letras que apareceram em cada uma das questões. A gente agora vai utilizar aquele caderno que eu pedi que vocês anotassem cada questão e letrinha, para que vocês pintem apenas a letrinha correta. Número 1 foi a letrinha D, então pinta toda a letrinha D. Número 2, letrinha C, pinta toda a letrinha C. Terceira questão, letrinha B, eu vou pintar toda a letrinha B. Quarta questão, letrinha C, pinta toda. E a quinta questão, letrinha A. E assim fica a nossa folhinha de gabarito, a folhinha completa com todas as respostas corretas. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aprendido, relembrado. E até a próxima aula. Beijos!